Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um podcast. Gente, aí como que vocês estão? Antes de tudo, já compartilhe para todo mundo bastante. Inscreve no canal se você não é inscrito. Ative aí o sininho para vocês receberem os nossos vídeos aqui do podcast. Faz uma maratona dos nossos vídeos, que já tem bastante vídeo aí. Bem interessante as entrevistas, gente. E hoje a gente tá aqui com a maravilhosa psicóloga Ana Paula. Tudo bem, Ana Paula? Tudo bem, muito obrigada pela oportunidade. Um presente do céu estar aqui com vocês. A honra é Seja nossa. bem-vinda, é um prazer poder receber você aqui hoje, poder compartilhar um pouquinho dessas experiências, conhecer um pouco melhor, né? É verdade. Vamos lá. Mas me conta, Ana Paula, como que começou isso tudo pra você formar nessa profissão de psicóloga? Sempre foi seu sonho? Conta pra gente como começou tudo isso. Começou bem na minha infância até, quando eu descobri que existia essa profissão, né? Que uma pessoa, ouvindo a outra, conseguia ajudar, né? Sim. Naqueles sofrimentos, muitas vezes, que ninguém, né, tinha ali recurso para lidar com aquilo. Então, assim, desde de adolescente, pré-adolescente, que eu conheci uma psicóloga, conversei com ela, né? E ela me ajudou muito naquele momento. Eu falei, nossa, é isso que eu quero estudar mesmo. E depois foi fluindo. Fiz magistério, né, de ensino médio. E aí, logo quando eu concluí, no ano seguinte, teve essa oportunidade na Unicesumar, né? Que foi, na verdade, a primeira turma do curso noturno. Olha. Porque na UEM só tinha integral, né? E eu já naquele momento imaginava, vai ser mais difícil. E aí abriu essa oportunidade no noturno na Unicesumar. E graças a Deus deu tudo certo. E foi tranquilo. Foi, muito bom. E desde que você começou, que você terminou, né, os seus estudos, você já abriu consultório? Como que foi? Tem um ditado na psicologia que diz que não é a gente que escolhe a área, mas a área que nos escolhe, né? Já ouvi falar sobre isso. Então, eu já tinha tido uma oportunidade de trabalhar no RH da Romagnoli, aqui em Mandaguari, na época do ensino médio. Então, o pessoal ali já me conhecia, né? Teve uma escola de alfabetização para adultos, chamava Escola Novos Rumos, e eu fui uma das estagiárias professoras ali. E aí, quando eu estava no terceiro ano da faculdade, as meninas que já me conheciam ali do RH me chamaram, Ana, vem fazer uma ajuda aqui pra gente temporária, a gente tem que contratar bastante gente de uma vez, e aí a gente vai dar essa oportunidade para você, né? Nossa, foi também legal. Um presente, assim, foi muito bom. Era para ficar 3 meses, acabei ficando mais que isso, acho que fiquei quase uns 8 anos na empresa, de estagiária, né? Depois fui ficando, então trabalhei mais na área de RH, mais de 10 anos. Agora em 2015 que eu tive a oportunidade de começar na clínica, né? Sim. Essa área da psicologia organizacional deu uma diminuída assim na demanda, né? As contratações diminuíram, então aí eu tô na clínica desde 2015. Entendi. E então, pra gente já começando, qual que é a diferença da psicologia para, não vou saber pronunciar, mas de psicólogo para psiquiatra? Sim. O psiquiatra, ele é médico, né? Então, ele faz a formação em medicina e depois se especializa na psiquiatria. Ele medica, né? A principal diferença é essa. O psicólogo, ele faz a formação em psicologia e depois as especializações, né? Até de que linha de atendimento que ele segue, os autores, os teóricos, né? Sim. Linha teórica que ele segue e não medica, né? Ele mais conversa, a gente fala a cura pelas palavras, né? Então, nessa questão da pessoa, da gente proporcionar um ambiente seguro para que a pessoa possa se ouvir. Não é muitas vezes o que a gente vai concluir, né? Mas a gente ser o veículo para que a pessoa mesmo tome consciência, se ouça, né? Se organize. E o psiquiatra, às vezes até o pessoal reclama, fala, mas ele não conversou comigo, né? Eu fui na consulta... Só passou a receitinha. Receitou lá. Eu falei, então, mas a função dele talvez não seja essa mesmo, né? De conversar muito. Essa é mais a função do psicólogo. Então, aí tem que procurar o psicólogo mesmo, né? Certeza. Mas, assim, só pegando um gancho, por exemplo, quando você tá ali, né, trabalhando com um paciente,
você consegue, por exemplo, direcionar ele para um psiquiatra, se for o caso? Sim. Entendi. Até uma coisa que a gente verifica, né? Quando a pessoa tem sintomas muito fortes, ela está em profundo sofrimento, esse sofrimento já atrapalha a vida, a rotina normal, né, da vida dela, relacionamentos, atividades, então às vezes até adoecimentos, né? Então a gente verifica a necessidade do acompanhamento com o psiquiatra, né? Ele vai fazer a avaliação, se realmente medica, se tem necessidade, né? Mas geralmente, nesses tempos, né, que nós estamos vivendo aí, eu falo que um resultado é muito rápido quando a gente alia, né, a medicação, o acompanhamento psiquiátrico e a psicoterapia. A pessoa tem uma maior chance de realmente melhorar, né? Verdade. E você falou de sofrimento. Nos dias de hoje, a gente está lidando com muitas pessoas que têm depressão e ansiedade, né? Mas entrando assim na área do relacionamento, como lidar com esse tipo de pessoa dentro do relacionamento que tem depressão, que tem ansiedade? É bem complicado, né? Às vezes dentro da família a gente identifica alguém que está com depressão, né? Uma coisa, gente, é um estado depressivo. Aconteceu uma situação, ou a pessoa está vivendo uma fase mais complicada, de algumas frustrações. Então é claro que é normal, né? Todos nós, a gente se sentir entristecido com aquilo. Agora, o adoecimento, né, por depressão, ele já é um conjunto maior de fatores. É uma tristeza que realmente não passa. Às vezes não tem nem muita explicação. Às vezes existe um motivo, mas não justifica, né? Sim. Todo Tanto, esse né? sofrimento. Então é bem complicado nesse sentido, né? Às vezes as pessoas que não estudaram para isso, não trabalham com isso, não têm entendimento, né, de como ajudar. Então é importante procurar os profissionais, né? Pessoas que realmente conhecem essa realidade. Às vezes a gente sofre achando que é só a gente que sofre daquilo, né? Nossa, eu sou estranho, eu sou isso, eu sou aquilo. E quando a gente vai daí conversar com um psicólogo, passa por uma consulta médica, a gente percebe que não, gente, faz parte da humanidade. Sim. Né? E ser humano, estar aqui, né, nesse plano aqui, a gente tem alguns sofrimentos, lida com algumas fases difíceis, né? Mas, tipo assim, no casamento ou no namoro, enfim, procurar ajuda. Vai procurar ajuda só a pessoa que tá com depressão, ansiedade ou o parceiro também pra entender? Então, muitas vezes, quem busca ajuda, né, não é realmente a pessoa Que tá com o um problema, porque ela tá tão, às vezes, perdida que ela não consegue nem imaginar que existe uma saída, né? Então, quem tá perto... e ama, e se preocupa, e se importa, né? E realmente tem responsabilidade afetiva nesse relacionamento, é quem, né, direciona, procura essa ajuda. E dentro da psicologia, né, da clínica, a gente faz esse acolhimento da família, né? Um aconselhamento para que as outras pessoas ali também consigam ajudar compreender realmente, né? Nossa, Entendi. que legal. E hoje, na sua clínica, qual que tem sido a procura maior? Seria, assim, de pais e filhos, né, de família, para resolver ali um conflito, um atrito, um problema familiar, ou de pessoas que realmente passam por algum, né, algum problema emocional, mental, essas coisas. O que hoje tem sido a maior procura? Graças a Deus, tem uma demanda, assim, bem variada, sabe? Então, eu tenho, assim, de várias, né, pessoas em vários tipos de sofrimento. Mas uma coisa que sempre é bastante procura é relacionamento amoroso. Né? Sofrimento nessa situação, né? De será que tá junto, será que não tá, será que continua, será que separa? Então, atendo bastante demanda de casal também. E querendo ou não, você sente, assim, que é uma responsabilidade muito grande? Porque, por exemplo, se for um casal, que nem você citou, separa ou não separa? Porque se você falar uma palavra errada, vamos dizer assim, pode mudar, assim, o rumo da situação toda. Com certeza. É uma coisa que a gente fala, como é importante o psicólogo estar bem trabalhado com ele mesmo, né? Em paz, até para que não aconteça justamente uma irresponsabilidade, né?
O psicólogo jamais se propõe a dizer o que a pessoa deve fazer, né? Qual decisão tomar. É claro que algumas orientações, né, no sentido, olha, você precisa ir ao médico, olha, você precisa cuidar disso. Então, esse é um direcionamento. Mas, assim, exigir, dizer que a pessoa, né, olha, você deve fazer isso, principalmente numa relação de casal, né, é uma irresponsabilidade. Então, é uma decisão que cabe às duas pessoas, né? Eles é que são os responsáveis ali. A gente só assiste, né? E como eu falei, proporciona um espaço de fala, de escuta, né? É verdade. De transformação. Entendi. E como que você faz, assim, durante as consultas, que é tantas histórias que você vê, tantas pessoas, como que você faz para que aquilo não te afeta? Nossa. Sabe? Porque é difícil você escutar tantas coisas e aquilo não te afetar, né? Como é verdade. Que você faz isso? Eu lido, às vezes, com situações bastante graves também de abusos sexuais, estupros, abortos. Então, ano passado mesmo foi um ano bem difícil, assim, lidei com coisas bem difíceis. E eu então procuro estar em dia, né, com esse meu autocuidado, com a minha psicoterapia, né? A gente busca também uma pessoa, um mentor que já às vezes tem mais experiência, né? Então vocês buscam também isso, ter, uma né? supervisão, né? Em alguns casos mais complicados a gente busca. Eu tenho bastante professores ainda, né? Que lá da Unicesumar que a gente se fala, né? Se ajuda, muito bom. Mas de verdade, eu sou cristã, né? Amo Jesus, então eu vou para Deus, né? E eu penso que estar com o corpo espiritual fortalecido, né? Verdade. A gente consegue ficar nessa postura de realmente ajudar a pessoa, né? Porque se eu não estiver bem, eu não consigo ajudar ninguém, né? Isso é verdade. Então, bem importante, assim, essa força, essa luz do alto, né? E qual que é a importância de se ter um ambiente familiar com aquela, como que eu posso dizer assim, aquela harmonia, né? Sim. Qual que é a importância de se ter um bom ambiente familiar e como, né, que a psicologia pode ajudar nisso? Olha, eu digo que a família sempre se inicia, né, pela relação de casal. Então, é muito importante que esses dois adultos assumam essa responsabilidade, essa postura, né, frente um ao outro. Quando existe um amor, existe respeito, né, existe um diálogo aberto, não tem isso é meu, isso é seu, né? Os dois se tornam um conforme a palavra nos ensina, né? Sim. Quando a gente vai se casar, o padre, o pastor fala isso, né? A partir de agora você se torna um só corpo, carne, né? Então eu penso que quando existe essa união, essa harmonia, é possível resolver todos os outros problemas que surgem, porque a vida cotidiana, né, normal de todo mundo passa por desafios, né? É verdade. E então eu entendo que é nesse sentido. E daí se esse casal está bem, né? É claro que não tem mar de rosa na casa de ninguém, tem o dia ruim, tem o tempo mau, tem dia que chove, né? Pega fogo, enfim. Mas quando existe essa relação positiva, né? Eu acredito então que isso é repassado para os filhos de uma forma natural, né? É verdade. Então a gente, por mais que surja às vezes um adoecimento, um problema financeiro, uma dificuldade de relacionamento com outras pessoas, né, da família ou qualquer outra viés aí de dificuldade, a família consegue amparar o outro, né? Mas então, no caso, quando não tem essa base, aí já começa tudo desconstruído, né? Você sabe que eu penso que não existe família perfeita, né? Nós estamos aqui numa situação de humanos incompletos, né? E que não tem ninguém aí com superpoderes, conforme a Marvel e a DC, né, nos ensinam. Então eu penso que quando a gente olha com naturalidade, a gente percebe que a gente tem, além da função, por exemplo, né, de pai e mãe, às vezes o filho olha para os pais e cobra uma perfeição, né? Parece que até um juiz, um julgamento ali. E eu entendo que a gente precisa olhar para essa pessoa com um olhar de compaixão também. É humano, passa por dificuldades e muitas vezes faz o melhor que consegue. Por mais que tá errado, né? Que foi inadequado.
Então, não existe mesmo, eu acho, sabe? A gente vem, ainda mais na nossa cultura brasileira, que tem tantas dificuldades, né? Então, o machismo, uma coisa muito patriarcal ainda, né? Então, eu penso assim que a gente tem que tomar bastante cuidado, sabe? Que realmente exigir perfeição da gente mesmo, dos nossos pais ou dos nossos filhos, né? Não é o caminho natural da vida, né? É verdade. E assim, o psicólogo ele pode contar os segredos da gente ali na consulta para alguém? Ou há algumas exceções? Assim, por exemplo, o filho tá indo fazer ali, né, a consulta com o psicólogo, mas o pai e a mãe quer ajudar de alguma maneira e vai lá e pergunta para você: e aí, o que tá acontecendo para mim poder ajudar esse filho? Como que faz? Tem essa exceção ou não conta de jeito nenhum? Olha, a única exceção que a gente tem é quando a pessoa está se colocando em risco, em alguma situação de risco de vida, né, algo que seja bastante grave. Então é onde a gente, infelizmente, né, a gente precisa abrir mão desse sigilo. Quando um pai e uma mãe nos pergunta, a gente orienta. A gente não diz assim: olha, o fulano falou isso, aquilo, outro. Não, mas a gente orienta. Olha, presta atenção nisso, né? Talvez geralmente, né, um pouco, olha para esse lugar, né? Se coloca no lugar do teu filho. Então, às vezes a gente faz essa orientação. Mas assim, abrir realmente o que a pessoa disse, não, né? Nem para os pais, nem para outros interessados. É uma conduta que realmente a gente não pode ter, né? É o que é conversado ali, então fica ali mesmo, né? Fica. Precisa, né? Eu até costumo falar que aquele espaço ali, a gente está falando do teu sagrado. Então, eu me coloco nessa posição, que é algo muito íntimo, né? Que merece muito respeito, muito acolhimento. Então, eu costumo até orientar meus pacientes a eles também não ficarem ultrapassando. A minha psicóloga falou isso. Eu falei isso lá na minha psicóloga. Às vezes, numa roda de conversa, alguma coisa. Lógico que quando é para acrescentar, né? Sim, mas às vezes esse falatório, né, inútil, ele não promove, né, coisas boas. Então, é importante a gente ter cuidado mesmo, né? Precisa ter. E falando dessa questão um pouco emocional, como que a gente faz para identificar um simples estresse ou uma ansiedade mesmo e até mesmo a depressão? Os sintomas, assim, são parecidos, não é? Porque às vezes a pessoa tá só com estresse e aí ela fala: ai, tô tão depressiva. Boa pergunta. Às vezes uma coisa vai puxando a outra, né? Eu costumo falar que quando a gente está passando por qualquer tipo de crise, é importante a gente não acreditar fielmente no nosso pensamento. As coisas que a gente pensa, porque às vezes a gente está pensando errado. Então sempre questionar: nossa, tô tão depressiva, mas será que eu tô mesmo? O que eu posso fazer para eu melhorar? Né? A gente mesmo fazer esse autoquestionamento. Acho que uma das coisas que a psicologia mais ensina, né, a clínica, é justamente a pessoa se questionar, se observar, né? Ansiedade todos nós temos, igual eu falei do momento depressivo, né? Aconteceu alguma situação, a gente passa por muitas coisas que nos deixam ansiosos, né? 2, 3 dias ali sem dormir, às vezes um frio na barriga, né? Às vezes um nervosismo. O que faz a gente entender que é um problema e precisa ser tratado é a intensidade desses sintomas, né? Então, às vezes a pessoa fica 2, 3 semanas sem dormir direito, né? Às vezes ela desenvolve problemas gastrointestinais, não consegue às vezes se alimentar ou se alimenta demais, né? Às vezes, infelizmente, acaba às vezes se envolvendo em algum conflito, piorando a situação, né? Não consegue ser um agente, ser uma postura de pacificação. Então, quando a gente fala, atrapalha a rotina de vida da pessoa, quando ela está criando problemas para ela mesma. Né? Verdade. Então aí precisa procurar ajuda. Então começou a atrapalhar a vida, o dia a dia, a rotina. Então realmente precisa buscar algum tipo de ajuda. Isso mesmo. E quando é que eu sei quando eu encontrei um psicólogo realmente indicado assim pra mim? É legal você perguntar isso, porque olha bem, uma coisa que eu ouço muito, né? Assim, eu fui lá, fui ali, não funcionou, não gostei, né? Tem outras pessoas que às vezes também falam: não, psicólogo não funciona, porque eu fui, eu fiz, né?
E eu digo assim, gente, é algo muito pessoal, né? Então, primeira coisa é o sinal se deu certo ou não, se deu match, né, ou não, com o teu psicólogo, psicóloga, é justamente você olhar para aquela pessoa e entender que ela tem algo para te ensinar. Ela sabe mais do que você em algum assunto, né, no teu assunto, na tua queixa, e você sente essa segurança. E isso não tá no diploma, né? É muito no olho, na energia mesmo, né? Na forma como a conversa se desenvolve. E outro termômetro que eu falo é você sair da sessão se sentindo um pouco melhor, mais orientada, mais em paz. É claro que nem toda sessão a gente vai sair, porque tem dia que a sessão é pesada, né? A gente está lidando com emoções muito densas, traumas muito difíceis. Então, às vezes, claro, acontece da gente sair da sessão mais mexida, ficar uns dias pensando, entrar naquela energia ali do sofrimento que você precisa encarar, né? Mas a gente também sente muita segurança no profissional, né? A gente entende que aquela pessoa tem recurso para me atender, para me ajudar realmente. Se a gente percebe que não tem, se tem uma dúvida, isso é muito rápido, tá? É 2, 3 sessões você já sente. Entendi. E vocês têm algum método assim, quando a pessoa vai em alguma consulta, né? E ela fica muito presa para se soltar. Vocês têm algum método para trabalhar com isso, para a pessoa se soltar, para se abrir mais com vocês? Olha, a gente procura deixar a pessoa muito à vontade, né? E se realmente ela não quer abrir, a gente respeita, a gente se põe ali disponível para ela, né, para conversar então dentro daquilo que é a hora que ela estiver realmente pronta, né? Isso é um processo muito natural. O que eu ouço muito das pessoas é assim: nossa, eu nunca falei isso para ninguém. Nossa, como é bom falar isso, né? Aqui chegou a hora, né? Sim. Então penso também que é muito natural, sabe? Vai fluindo, vai né? Conforme fluindo, vai pegando uma certa liberdade. Não precisa forçar, sabe? Nada é forçado. Acho que nada que é forçado funciona. Doutora, quando uma pessoa tá tendo ali uma crise de ansiedade, aqueles sintomas que ela estão sentindo, é real ou é coisa da cabeça dela? Menina, é muito real. É muito real, sabe? Não é algo que a gente deve colocar a pessoa ali num cantinho, dar uma água pra ela e falar: espera aí que passa. Ou é frescura, né? Né? E daí eu já ia falar, ou desrespeitar, desmerecer o que ela tá sentindo, né? Existem casos onde a gente sabe que a pessoa, de tanto ter crise de ansiedade e não ter o atendimento adequado, ela acabou desenvolvendo ao longo do tempo problemas cardíacos. Meu Deus. Isso é muito comum, tá? Problemas respiratórios e entre muitos outros sintomas. Então, essas questões na parte emocional, elas podem sim desenvolver doenças físicas. Com certeza. Com certeza. Já faz um tempo que as pesquisas mostram, né? A gente tem um estudo de psicossomática já de bastante tempo que comprova, inclusive, que tipo de adoecimento que a pessoa tem e com qual assunto, de repente, ela estava, né? Angustiada, sofrendo. Então, precisa tratar, sabe? Precisa de a pessoa receber o que o corpo dela está precisando. E tem alguma recomendação, alguma instrução que possa, né, ser feita com, por exemplo, o parceiro, tá vendo a parceira, ou vice-versa ali, tendo uma crise de ansiedade. E o que a pessoa pode fazer, assim, de momento? Procurar, então, realmente acalmar a pessoa, né? Tentar fazer com que ela expresse o que ela está sentindo e realmente, assim, procurar socorro médico, tá? Se a gente percebe que é uma coisa que não cessa ali em 5, 10 minutos, é muito importante que a gente procure o socorro médico. Porque, por exemplo, se você chegar no pronto-socorro aqui de Mandaguari, por exemplo, a equipe vai te acolher, vai checar se realmente... Porque, geralmente, numa crise de ansiedade, a pessoa acredita que ela tá morrendo, que ela vai dar um troço, que ela tá morrendo mesmo. Então, e vai que né? Então, a gente, enquanto responsável, né, que tá junto, se importa com a pessoa, a gente leva, né? E leva quantas vezes for necessário. É importante até esse histórico médico, né? Que realmente o médico faça ali a
a conduta, né, que deve ser tomada com a pessoa, vai medicar geralmente, e aí realmente a maior chance disso passar, né? Ou até às vezes de ser encaminhado daí para um tratamento, né, de acordo com a necessidade de cada pessoa. Entendi, né? Nossa. Ó, chegou uma pergunta aqui. O que é crise existencial? Verdade ou mito que aos 30 anos a pessoa passa por uma crise ou depressão? Então, né, que interessante. Verdade. É uma coisa que eu falo sempre. A crise da meia idade, né? É verdade. Na verdade, qualquer momento da vida a gente pode ter uma crise, né? De identidade. Eu não atendo crianças, meu atendimento é acima de 12 anos, mas eu percebo ali, já atendi vários com 12, 13 anos que se tocaram de um monte de coisa, de um monte de realidade da vida, e aí entra numa crise existencial, né? Até às vezes de questionar o sentido da vida. O que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô aqui? Né? E 12, 13 anos. Né? Então, em qualquer fase da vida, isso pode acontecer com a gente. Mas uma coisa que talvez nos ajude a entender esse mecanismo é que assim, ó, raciocina comigo. A nossa vida, né, as fases da nossa vida, então a gente vai vivendo por etapas. Então, os primeiros 10 anos de vida, a gente está ali na infância e ocorre uma transformação muito grande, né? Em 2, 3 anos é uma transformação física, mental, né, muito grande. E eu costumo dizer que é onde começa a nascer o pensamento crítico. Sim. Que a gente começa a se questionar, né? Mas, nossa, isso e aquilo, comparar. Coisa que às vezes quando a gente era criança a gente não fazia muito, né? E depois então entra essa adolescência, acontece um monte de coisa, né? Muitas vezes a pessoa sofre muito no período da adolescência, né? Com essas transformações, a questão de interação social é muito comum, né? Dificuldades nesse sentido. Mas aí também, quando 8, 10 anos após ter iniciado essa transformação, tudo muda de novo, vem a vida adulta, né? O desenvolvimento físico ali é completado, né? A pessoa então é jovem adulta. E aí o que acontece quando passou 10 anos, nos 30 anos, não muda nada. Então meio que a gente fica assim, já tava com aquela pré-programação que tudo poderia mudar novamente, né? E às vezes pro melhor, porque a gente tem sonhos, né? Então, eu vou comentar isso porque é muito engraçado. Uma vez uma pessoa, numa situação dessa, né, falou assim pra mim: você sabe que agora, com quase 30 anos, eu tô chegando à conclusão que eu não vou conseguir ir na Disney. Eu não vou conseguir. É só se um milagre acontecer. É só se lidar, então, com essa frustração, por exemplo, né? Que às vezes ali com 20 anos tinha algumas vontades, alguns sonhos e que realmente tem algum limite, né? É tipo aquela, quando eu tiver 30 anos eu já vou estar casada, com casa, com carro, com isso, com aquilo. Aí chega 30 anos, você tá lá terminando de estudar, por exemplo. Aí vem aquele... Às vezes as coisas que você escolheu, né, com 20 e poucos anos, quando você tá com 30 e poucos, você olha pra trás e fala: nossa, eu acho que eu escolhi tudo errado, né? Não era essa vida que eu queria. E eu penso que, na verdade, né, esse tipo de crise nos ajuda até a nos questionar, então melhorar, amadurecer, o que eu posso fazer de diferente, né? A gente se reinventa muitas vezes na crise. A crise é que... Eu tenho o pastor Jair Lara, eu gosto muito dele, que ele fala, né, que a crise é sempre um espinho no ninho, né? Para que a gente, enquanto passarinho ali, filhotinho, que a gente vá voar, vá desbravar, né? Se desenvolver. E então aproveitar esses momentos, né? Mas eu acredito que não é mito, não, tá? Eu vivo muito com pessoas assim, também passo por isso, né? Eu também sou ser humano. Então é bem comum de nos acometer. Agora uma dúvida minha, tá? O psicólogo consegue ali ver, tá? Com uma pessoa, igual a gente tá aqui, uns 5 minutos, vamos supor. Eles conseguem ver quando a pessoa tem algum tipo de problema pelo jeito da pessoa, se tem algum distúrbio. Consegue ver? Eu vou falar por mim. No momento que eu não estou trabalhando, eu não estou trabalhando. Então eu não fico... É claro que tem alguns sintomas, algumas situações, às vezes até que aparece uma pessoa em sofrimento ali, e a gente então começa a trabalhar, né? Sim. Dá assistência, ouve, orienta a pessoa. Mas, então, alguns sintomas, algumas situações mais gritantes, a gente consegue ver sim, né? Até porque a gente estuda isso, então, às vezes, de tanto atender pessoas,
a gente já mais ou menos imagina o quadro que ela tá passando, né? Entendi. Mas como eu tô te falando, assim, eu realmente não... Eu me desligo, né? A não ser que a pessoa realmente me solicite, aí eu tô ali à disposição. Até porque, só de olhar, a gente tem algumas teorias até do o corpo, né? Pelo formato do corpo, por expressões que a pessoa faça. Mas um psicólogo responsável e eficiente, ele vai seguir ali que a gente chama assim de uma lista, né, de informações que ele precisa coletar. Então, às vezes só de olhar numa conversa aqui eu não tenho as informações, né? Então seria até leviano da minha parte. Sim. É porque às vezes a gente acha assim, eu vou conversar com uma psicóloga e ela vai estar me analisando o tempo todo, né? Então, exatamente. Mas pelo menos pra mim, assim, não funciona desse jeito. Já separa, tá? já Separo saiu bem. do consultório, não sou mais doutora Ana Paula, sou só Ana Paula. Verdade. E a gente tava falando dessas questões emocionais, e quais são os sintomas físicos que causa na gente? Essa questão de emocional, ansiedade, assim, quais são os sintomas físicos que as pessoas podem sentir? Olha, tem uma teoria que eu trabalho que eu gosto muito, que diz até que os traumas que a gente vive, as dores, né, que a gente passa, elas não ficam só na nossa memória, nesse HD aí, né, nessa nuvem. Elas ficam depositadas no nosso corpo. Então a gente tem ali enxaquecas, dores de cabeça, problemas de visão, problemas auditivos, né? Pode acontecer garganta, trato respiratório, trato digestivo, problemas de articulação, problemas de coluna, muito grande, né? A gente sabe assim que a maior parte dos problemas de coluna, de dores na coluna, joelhos, articulações, estão intimamente ligadas com o estilo de vida que a pessoa tem, né? E muitas vezes com os traumas, com os pesos que a vida, né, às vezes coloca sobre a pessoa e ela não consegue muito lidar com aquilo, realmente fica depositado nela, né? Então tem vários tipos de adoecimento. Um exemplo que eu gosto de citar, porque às vezes a pessoa não associa uma coisa com a outra. Às vezes problemas de pele. Então é muito comum eu pegar pessoas que estão numa crise de estresse, estão passando por um período difícil e que elas também têm uma coceira no corpo. Coceira no couro da cabeça, eu ouço muito. Ou às vezes no corpo em geral, né? E está associado então às questões emocionais. A nossa pele é um órgão muito reativo. Inclusive acne, né? Outros problemas também. Entendi. Foi bom você falar isso, porque eu estou com um tipo de coceira, né? Que eu até esqueci como que a doutora tinha falado. Vai fazer, eu acho que uns 8 meses já que eu tô com isso. Eu já corri atrás de médico. Já deu vários remédios, agora não resolveu nenhum. Eu tomei injeção na farmácia. E a doutora, eu esqueci agora como que ela falou que poderia ter sido. Isso, dermatite atípica, Atópica. né? Atópica, acho que é isso. Só que até agora não resolveu nada. E cada vez tá bem agressivo. E às vezes até acho que é emocional. Pode ser. Né? Porque começou isso tudo quando eu tava em São Paulo. Que eu tava na minha avó e a minha avó teve uma crise de convulsão. Então aquilo mexeu muito comigo. Eu acho que eu fiquei muito alterada. Impressionada, Eu fiquei né? paralisada com aquilo, sabe? Porque eu nunca vi a minha avó daquele jeito. Então daquele tempo pra cá eu comecei a ficar assim. Então daí eu não sei se é emocional, eu não sei se é da área da saúde mesmo. Então são várias coisas, né? E como que eu sei diferenciar? Então, muitas vezes, não é uma coisa ou outra, é as duas coisas junto. Entendi. Então, eu tenho uma questão, um fundo emocional, né? E que daí eu preciso me questionar, me olhar, o que eu tô fazendo, né? Essa coceira tá fazendo eu olhar para onde, né? Com o que tá ligado? Com qual preocupação, às vezes, até infantil, eu estou agarrada, né? Com qual fantasia, às vezes, que eu acho que eu posso resolver alguma coisa, que eu tenho poder, né? Que eu tenho responsabilidade sobre algumas coisas que às vezes eu não tenho. Então, às vezes está nessa questão, né? Coceira também tem muito a ver com agressividade. Às vezes a vontade da gente é, né? Romper aí com os limites e aí a gente não pode, né? A gente fica nessa casca, então a coceira parece que vem justamente porque a gente está nesse movimento, né?
Agora, eu vou comentar com vocês um exemplo que eu peguei um tempo atrás, uma pessoa que também estava já com um problema de pele e tratando há muito tempo. A gente tinha investido bastante, né, procurado bons profissionais. E aí o dermatologista, depois de longas tentativas, ele disse, olha, a tua questão é psiquiátrica. Procura um psiquiatra, procura um psicólogo. Eu penso que tem esse fundo, porque a gente já esgotou tudo que a gente podia aqui de recurso para você, está usando o melhor tipo de medicação e não resolve o problema. Então ela me procurou primeiro e foi muito interessante, porque ela estava vivendo uma questão na vida profissional dela, que era realmente muito desafiadora, já fazia bastante tempo. E que então aquela coceira, né, tinha a ver com esse estresse no trabalho que ela estava passando. Então foi a questão até de 5 sessões, a gente já identificou que era isso, que estava ligado a isso. E foi muito interessante, porque é uma moça nova, muito corajosa, impetuosa, e ela disse assim, olha, eu não vou no psiquiatra agora, eu vou pedir demissão, eu vou sair desse emprego. E aí, se não resolver, eu vou no psiquiatra. Falei, ótimo, vamos lá. E a gente continua acompanhando ela mais um tempo, né? Sumiu a coceira, tá? Não precisou realmente do psiquiatra, a vida mudou. Ela conseguiu, então, se livrar daquilo que a fazia, né? Coçar de raiva, né? Doutora, tocou nesse assunto, é uma área que às vezes a gente não se ouve falar tanto, ou às vezes não se explora muito, mas existem, sim, então, muitos problemas mentais, emocionais, que são voltados à área do trabalho, vamos dizer assim, né? Sim. Um esgotamento mental que acontece ali dentro, que pode sim desenvolver, então, transtornos que podem agravar, né, sintomas em cada pessoa em específica. Com certeza. É um quadro que a gente vê bastante, né? Às vezes em funções de produção e de repetição, né? Onde existem movimentos repetitivos, por exemplo, e a pessoa desenvolve né? Às vezes algum problema ali que tem relação, então, com o movimento que ela faz no trabalho, mas também com essa carga mental, né? Que às vezes a pessoa se excede. Tem essa pressão, essa cobrança. Eu tenho uma amiga que ela, eu não sei se eu vou saber pronunciar essa palavra, mas ela desenvolveu uma síndrome de burnout. Sim, isso mesmo. Não sei se é assim que pronuncia. Mas foi bem assim, ela achou que ela ia morrer. Ela contou a experiência pra gente que ela não conseguia enxergar. Sim. Ela não conseguia enxergar, foi do nada, assim, na sala dela, não conseguia enxergar, ela foi perdendo a visão. E aí ela, né, foi, né, pro pronto atendimento, foi medicada com medicamento forte e foi afastada, assim, por uns 10 dias, se eu não me engano, da empresa. Só que, assim, tem essa questão porque, às vezes, por conta do empregador, né? Sim. Que, às vezes, a pessoa que emprega não tem essa visão, né? Que isso pode existir, que o funcionário pode estar passando por isso. E, às vezes, acha que, é frescura. Então, é importante, doutora, é uma área que tem que ser mais explorada? Olha, eu digo para você que hoje é uma das áreas que mais fornecem pacientes para a área médica. Com certeza, tá? Tanto nas questões emocionais como físicas. O trabalho adoece muito as pessoas, né? Eu trabalhei, então, muito com o RH, a gente demandava bastante com isso. Eu também trabalho com avaliação psicossocial, que é para algumas funções de maior risco, a gente precisa avaliar se esse profissional está apto, né? Se ele tem saúde mental para estar ali ocupando aquela função. E também a lei hoje em dia, né, avançou muito, então tem toda uma regulamentação que as empresas sérias, corretas, seguem, pagam esse preço para manter tudo dentro, né, das normas de segurança no trabalho, justamente para diminuir esse índice, né, para que seja a saúde do trabalhador seja realmente cuidada, né? Mas o que a gente percebe muito é que às vezes o empregador ele tem as dificuldades aí dele, né, emocionais, de personalidade, enfim, e isso acaba contaminando o clima, né, de todos que estão ali, o clima organizacional que a gente chama, né? Então, às vezes, não tem nada escrito, nada falado, mas a gente sabe como que funciona. Tá como pesado. Como que é as regras ali, né? Como que está funcionando o jogo.
que acontece naquela empresa, e isso às vezes nos adoece. Você falou do termo, né? É bem aqui no Brasil, burnout ou burnout, né? E é uma síndrome de estresse, né, no trabalho, muito comum, principalmente a área médica, tá? Pessoal aí que trabalha com dinheiro, bancários, financeiras, administradores, né, financeiros, enfim, tem em todas as áreas, né? O que leva uma pessoa a desenvolver uma síndrome de burnout? É justamente o autocuidado. Ela não cuida dos limites dela. Às vezes a gente percebe profissionais que estão há muitas horas trabalhando, né? Tem uma carga excessiva, com essa questão aí emocional também de uma pressão, às vezes muito infeliz com algumas outras áreas da própria vida, com o próprio corpo, enfim, né? Frustrados em alguma área. E que às vezes vê no trabalho uma fuga. Então eu vou ganhar muito dinheiro, vou trabalhar, né, aquela corrida louca, sem às vezes cuidar, tomar as melhores decisões para si mesmo. Eu costumo orientar, gente, que para a gente ter uma alta performance profissional, a gente precisa ter um descanso de alta performance também, um bom descanso, né? Algo que realmente compense essa balança, né? Eu vejo pessoas com crise de burnout que realmente assim só trabalham, né? Não vivem, não usufruem muitas vezes até daquilo que conquistou, né? Porque tá tão ali, tão ligado, focado 24 horas em trabalhar, em ganhar mais, né? Mas às vezes também não tem nada a ver com isso, é um colapso mesmo, tá? A pessoa às vezes que não dá conta daquela situação. Então, às vezes acontece isso também, tá? Cada caso, não dá pra gente falar assim, todo mundo que passa por isso é generalizar, isso. né? Não é assim, tá? As pessoas passam por lutos, perdas, dificuldades, então a gente vai juntando, compondo, né, a nossa vida. Entendi. Verdade. Agora, chegou outra pergunta, ó. No caso de apego exagerado a pets, cachorro, gato, isso é ligado a alguma carência? Nossa, né? Então, o relacionamento que a gente desenvolve, seja com pessoas, ou animais, ou objetos, né? Sempre tá falando da gente mesmo. A gente meio que projeta, né? Eu tenho animais, eu gosto muito, minha família sempre teve, né? Eu entendo que parece que é meio de família mesmo, né? A mãe, o vô, a avó, todo mundo tinha, você também tem, também gosta. E parece que aquelas pessoas que não têm, não gostam, nunca tiveram, enfim, né? Então, cada pessoa vai desenvolver um tipo de relacionamento a partir da história dela, né? Mas, às vezes, a gente percebe eu não vou dizer adoecimento, mas, assim, um desvio, né? Às vezes, um foco muito exagerado, uma dedicação fora do comum, né, naquele relacionamento com o pet, e que às vezes a pessoa está negligenciando outras áreas, outros relacionamentos, né? Então é muito comum, sim. Às vezes sou mãe de pet, né? Não tem nenhum problema nisso, né? Acho que tudo é válido, né? Quem somos nós para julgar o amor que a pessoa deposita, né? Então é muito pessoal, mas eu acho que tem que ter esse equilíbrio, sabe? Bicho é bicho, né? Humano é humano. Então acho que tem que ter esse equilíbrio, né? Porque eu conheço uma pessoa que ela trata tão bem o cachorro que não dá nem ração. Compra 1 quilo de carne, vai lá, cozinha a carne, dá pro cachorro, sabe? Trata como se fosse um filho humano mesmo, sabe? Então, eu não sei se aquilo é algo normal. Saudável, né? Se é saudável ou se é alguma doença, né? Menina, eu tive uma experiência uma vez de observar, né, quando eu era criança, uma família onde a matriarca, né, ela realmente, assim, falava com os cachorrinhos, ai, meu amor, nananana, e com os netos e com os filhos, quebrava o pau. Nossa, sabe? Então a gente via, assim, uma discrepância, uma incoerência muito grande, né? Eu acho que o bicho merece mesmo todo o nosso respeito, o nosso amor,
mas não em detrimento às pessoas, né? Às vezes o que eu percebo é pessoas que têm essa opinião, né? De que tem que tratar bicho melhor do que gente. Eu acho que essa pessoa tá precisando, assim, de se rever, né? No psicólogo. Acho que ela tá meio desapontada com os seres humanos, né? E, consequentemente, com ela mesma, né? Sim. Doutora, a senhora, então, como cristã e psicóloga, né? Ali na hora do atendimento, como que faz para separar? Olha, eu estudo muito, viu? Até converso bastante com o meu pastor Edmilson, né? A gente troca muito esses dias mesmo. Eu tô estudando o espiritismo, como que funciona, como que é a visão deles lá, porque eu estou atendendo, né? Então a gente não tem nenhum julgamento, tá? A minha visão, vou falar por mim, né? Não posso falar em nome de todos os psicólogos, mas a minha visão é assim, que a gente, enquanto ser humano, a gente tem um corpo espiritual. E essa espiritualidade é uma ligação com o divino. E a religião é um dos caminhos, né? Que às vezes nos aproxima, nos ajuda a desenvolver uma maior conexão com esse divino, né? Com a fé, a crença da pessoa. Então a gente não costuma separar, sabe? A gente entende que tudo é uma manifestação, né? Qualquer religião, qualquer crença que a pessoa tem. Então, primeiro de tudo é o respeito, né? E essa não interferência da minha visão, né? Eu não estou ali para doutrinar aquela pessoa a nada, né? O que eu estou ali é como um agente de saúde que viabiliza e realmente assim proporciona uma forma para que a pessoa se reveja e ela tome o seu rumo, o seu caminho, né? De saúde mental, física. Então eu pelo menos assim separo bastante, né? E já tive a oportunidade de aprender com vários tipos, inclusive pessoas que dizem assim, não creio, né? Que existe nada além, né? Até se denomina ateu, né? Então é uma questão assim muito individual, né? Muito da pessoa. E às vezes até do momento. Eu já tive acompanhando pessoas que às vezes tinham uma visão, depois mudou, né? Tava numa religião, depois conheceu outra, então trocou de igreja, enfim, né? É muito do ser humano mesmo, né? Sim, entendi. E tá chegando aí o Dia dos Namorados, né? E é muito importante dizer sobre isso, e eu sei que muitas pessoas também gostariam de ter respostas sobre isso, né? Dentro de um relacionamento ali, casado, namorando, né? Enfim, como uma pessoa lidar dentro daquele relacionamento abusivo, né? Aquele relacionamento agressivo, algo que a pessoa tá vendo que é abusivo, mas não consegue sair daquilo, aquela dependência emocional. Como lidar com isso? Então, semelhante atrai semelhante. Então, se eu tenho, às vezes, alguma lacuna, alguma dificuldade, eu tenho maior chance de atrair, né, de me encontrar com pessoas que, de alguma forma, conversem, alimentem essa questão que eu tenho, né? Então, geralmente, abusivos estão com abusivos. Né? Mas às vezes é que a pessoa é abusiva, mas ela não reconhece não se percebe no que ela né? Não se percebe, né? Vou comentar uma coisa que é muito comum de acontecer. É assim, não tem nada a ver com o gênero, tá? Eu vou usar porque é mais comum isso, mas também pode acontecer com outro gênero. Essa questão, às vezes, da pessoa, né, a mulher sair do lugar dela, muitas vezes de namorada, só namorada. É esse que é o título, né? E a pessoa já age como se ela fosse esposa, mãe. Eu vou chegar lá, tá? Eu vou chegar lá porque isso é muito importante. Mas essa questão, às vezes, até de tratar, né, a mãe do namorado como minha sogra. Cara, você não casou ainda, calma. Vamos devagar, né? Fique no seu lugar, ocupe bem o seu lugar. Viva bem esse seu momento, né? Observe bastante o quanto esse relacionamento é bom, é saudável, é equilibrado, te ajuda a outra pessoa, né? O quanto que as famílias, às vezes, se realmente, assim, se conversam, tem um bom relacionamento. Porque se a gente já começa o negócio tendo problemas ali, né?
às vezes o princípio das coisas já nos denuncia como é que vai ser, né? Agora, essa questão de mãe, né? Muitas vezes nós meninas, a gente pode ver, às vezes a gente com 2, 3 aninhos, a gente já ganha um bebê. Eu mesmo tive um bebê da Estrela, né? E a gente já aprende a maternagem, né? Parece que é uma coisa feminino e ser mãe é tudo a mesma coisa, né? Então, às vezes a gente chega no relacionamento tão carente, que às vezes a gente não se sentiu cuidado, atendido em alguma situação, e a gente olha para aquela pessoa lá e projeta tudo nela, né? Então a gente meio que sai do nosso lugar leve, que a vida nos tá dando oportunidade, para ir para esse outro lugar de que eu preciso cuidar, coitadinho, né? Ai, não sabe, deixa eu fazer, deixa eu tomar a frente. E isso é uma agressão velada, né? É uma coisa onde a pessoa está sendo abusiva e ela não se percebe. Ela está achando que ela está cuidando, mas ela está desequilibrando a relação que a gente fala, né? Porque uma relação entre uma mãe e um filho é uma relação onde um é grande e o outro é pequeno. A mãe é grande e o filho é pequeno. E se eu, enquanto esposa, namorada, vou para esse lugar da mãe, né, do meu cônjuge, eu desequilibro totalmente essa relação, né? Não vai ser saudável, com certeza não vai ser saudável. É como se o namorado, o esposo, o noivo tivesse que ser submisso, né? Isso mesmo. A companheira. Porque vezes. O papel da mãe a gente tem que respeitar, né? Sim. Tem que abaixar a cabeça E acontece também, muitas vezes, no relacionamento, do menino, né, do homem, ele ir pro lugar do pai da moça. Que também manda em tudo, né, decide tudo sozinho. E aí é onde onde a gente tem muito problema também. Então você falou como que a gente sai disso, voltando pro teu lugar, né, ocupando bem a tua posição. Mas se a pessoa não aceitar, não perceber que ela é assim, como que faz? Então aí você tem que respeitar o destino dela, a escolha dela, o que ela está escolhendo para a vida dela. E aí você, se você faz parte dessa relação, se questionar: é isso que eu quero para mim? Né? Eu vou investir mais tempo de vida nessa relação? Então, mas assim, no caso, se o homem ou a mulher, porque acontece dos dois jeitos, né? Se a pessoa te ameaçar, não, se você terminar comigo, eu te mato, se você sair daqui, você não vai ficar com mais ninguém, se acontecer isso, né? Daí, nesse nível, nós já estamos falando de crime, né? Nossa, aí já... Daí nós saímos da esfera de relacionamento amoroso e nós estamos daí na esfera criminal, bem grave, né? Porque de acordo com o nosso código, ameaça é crime, né? Então daí nós já saímos totalmente daquilo que eu chamo de limite do saudável, né? E aí, no meu entendimento, a gente precisa buscar ajuda especializada. Nós estamos falando de crime. Quem que atende crime? É a polícia, é o boletim de ocorrência, é o Ministério Público, né? Porque daí nós estamos já num outro lugar, nós estamos no lugar de violência, né? De agressão muito grave. E realmente, nesses casos, olha, quando que a gente, às vezes tem uma questão ali de violência, eu vejo muito, às vezes, as meninas, sabe? Elas que primeiro dão o primeiro tapa, se descontrolam. Eu já vi algumas situações assim. Então, gente, se rompeu esse limite, a gente não tá mais falando de relacionamento amoroso. Nós estamos falando de um relacionamento doentio, porque foi para essa esfera da agressão, seja psicológica, né, de agredir o outro com palavras, diminuir, enfim, né, tem tantas formas horríveis, né, de se relacionar. Mas aí nós realmente não estamos mais falando de amor. Porque o amor constrói, né? O amor edifica, o amor nos alegra. Então, se a relação está adoecida, né? Às vezes eu tô tendo um relacionamento odioso e não amoroso, né? E aí eu preciso, então, cuidar de mim, né? Será que eu vou manter isso, né? Até que ponto, né? Os números de feminicídio são muito grandes. Demais. Né? Principalmente esse ano, né? Não, olha, é uma coisa assim que às vezes a gente acredita que é agora, né? Que a gente. Agora, porque é agora que a gente tá vendo. Mas isso é desde que mundo é mundo, né? Acho que sempre houve, agora a gente tem mais acesso. Só não mostrava tanto, né? Às vezes tem mais acesso às informações, né? Mas essa questão da dominação do masculino contra o feminino
É uma coisa muito histórica mesmo, né? Quantas das nossas avós, bisavós só se mantiveram no casamento por medo, a base, né, de um relacionamento doentio. Verdade. Às vezes com essa questão do uso e abuso de substâncias, álcool, né, esse tipo de adoecimento que é tão grave, né, tão comum na nossa sociedade. Então, talvez hoje a gente tenha mais voz, mais condições, mais informação de como se proteger, de como proceder, né? Sim. Eu faço parte de uma chama Mapa do Acolhimento, tá? Tem vários estados do Brasil e a gente faz parte, então, de uma liga de psicólogas e advogadas que atendem casos de violência contra a mulher, né? Então, atendimento exclusivo aí para as mulheres que sofreram algum tipo, né, de relacionamento, estão às vezes vivendo um relacionamento. Então, a gente entende que às vezes a gente julga, né? Ah, tá lá porque gosta de apanhar, não sei o que. Gente, não é assim. É um universo muito complexo, né? De muita cadeia interna que a pessoa, às vezes, ela tá tão presa, né? E por isso está ali naquele relacionamento. Então precisa de muita ajuda, apoio, né? De uma rede de apoio. Porque não é só uma coisa que vai fazer a diferença, né? Uma sucessão aí de situações que precisa ser tirado, né? Eu falo que em casos extremos assim, precisa ser tirado desse relacionamento. Não pode continuar, né? Correndo risco. Sim, verdade. Nossa, são muitas áreas e são muitas especialidades, né? Que se a gente fosse aprofundar um pouquinho em cada um, a gente fica aqui até amanhã. Tem assunto, Tem né? assunto. Mas antes da gente finalizar, eu queria te fazer uma pergunta. Muita coisa veio da minha avó, eu já cresci ouvindo a minha avó falando isso. E já aconteceu comigo, acredito que já aconteceu com todos nós. Eu passei um nervoso ontem, passei um nervoso muito grande e saiu uma mancha roxa na minha perna, no meu braço. É verdade comigo. que por conta do nervosismo, né, do estresse, sai isso no corpo da gente? É verdade. Eu não sou médica psiquiatra para te explicar o mecanismo que dispara isso, tá? Mas isso é muito comum de acontecer, sim. Antigamente tinha até um nome que a minha avó dava, que era mancha de melancolia. Ela já me falou que uma vez foi no médico e o médico falou que era isso, acho que tratou ela com medicação homeopata, passiflora, né? Tá. Essas coisas assim para se acalmar um pouco mais, né? Mas isso então lá atrás, né? Então, geralmente, quando uma dor não é chorada, não é expressa, não tem lugar de espaço para ela sair de nós, ser expressa, então o corpo de alguma forma faz isso, né? Tem um livro que eu gosto muito que chama O Corpo, a Doença como Caminho. Caminho do quê? Caminho de melhora. Então, aquilo que eu não consigo resolver, elaborar com a minha mente, o meu corpo me ajuda de alguma forma para que isso seja expresso. Então, os sintomas assim, tanto a coceira como essa questão das manchas, é uma forma de expressão de uma dor que às vezes não teve lugar, espaço para ser elaborada. E é alguma coisa que também às vezes não saiu para fora. Não resolvi, ficou né? ressentido. Ainda estou lidando com ou isso. Uma situação, às vezes, que você vivenciou ali de muito ódio, vamos dizer assim, mas que você não botou pra fora, você guardou pra você. Tipo, por dentro você quer matar, mas por fora você tá... Isso mesmo, você reprimiu aquilo, né? Então não expressou de uma forma consciente, então sai no corpo, né? A minha avó tem um costume de falar que sai, às vezes, nela até hoje, né? E em mim também sai. Hoje não sai tanto, mas já saiu muito. Às vezes até de não vestir, assim, tipo, shorts, essas coisas, porque saia muito essas manchas, né? E ela tem um costume de falar que não pode passar nervoso, porque sai, né, essas manchas, e se sair no coração, você morre. Olha, então aí eu já não sei. Então... Agora, diz a minha avó, né? Fala dela, né? Não pode passar nervoso, é uma missão impossível. Impossível, ainda mais... É impossível. Não tem Faz como. parte, né? A gente lidar e administrar. Dia a dia. Tá? Vou comentar isso com você que eu acho que serve para todo mundo. Muita gente fala da psicologia, né? Com a questão da criança interior, da infância. Então, mais ou menos o entendimento que a gente tem. Se você teve uma infância
onde você foi, assim, bem atendido, tuas necessidades, você teve limite, você teve cuidado, tá tudo certo, tudo assim, saudável, lá no mundo ideal, tá, gente? Lá no mundo ideal foi tudo perfeito. Você vai chegar na vida adulta sendo um adulto que sabe tomar as melhores decisões para si mesmo, as coisas na sua vida fluem sem maior dificuldade, você sempre tem uma forma, né, de sair de uma situação difícil, enfim, né, é um processo assim de desabrochar, né, onde tudo te vai bem lá no mundo ideal, tá? Volto a falar, no mundo ideal. Agora, vamos pôr assim, se você teve uma infância, às vezes, que teve alguns problemas, algumas dificuldades, né, não foi, às vezes, atendido, não foi bem, às vezes, educado, ensinado, enfim, teve problemas médios, você vai chegar na vida adulta querendo cuidar de todo mundo. Acreditando que se você cuidar do outro, o outro vai então cuidar de você, vai te devolver aquele cuidado. Em troca, né? E ele que vai tomar as melhores decisões para você, não você. Você fica ali nesse lugar de criança, né? Que o outro é que faz, que decide por você. Não é legal, né? Mas aí também tem um outro nível. Pessoas que na infância passaram coisas muito graves. Coisas sérias mesmo. Muitos momentos de muita dor, traumas graves. Essa pessoa vai chegar na vida adulta, ela não sabe cuidar dela mesma, não sabe cuidar do outro e ainda cria problemas para ela mesma e para todo mundo que está em volta, né? Que são os graus de adoecimento mais grave. Então, a gente precisa administrar muito bem, né, essa nossa história de vida, né, a questão da família. Então, às vezes, essa coisa de não pode passar nervoso. Como que faz isso? Não existe. Né? Então, eu preciso encontrar uma nova forma de fazer diferente da minha avó, porque talvez hoje eu tenha um pouco mais de recurso, Deus me deu uma outra oportunidade, que eu consigo administrar melhor o estresse, o nervoso ali, para que tenha outra via para ser expressa, né? E não a custo aí da minha saúde, né? Sim. E você falou de infância, tem uma pergunta muito boa. Assim, para as pessoas que têm tique, né? Tem alguma mania, não sei, algum tique. Isso vem de algum trauma da infância ou algo de agora, ou vem da infância mesmo e daí isso soltou pra fora, né? Tem alguma coisa a ver com o emocional? Com certeza, né? Todo tique, na verdade, é um trauma, é uma expressão de um trauma, né? Então, tem muitas vezes que a gente encontra questões lá da infância e a gente vai dizendo que isso vai se somando, né? Vai colando com outras experiências, talvez traumáticas também, né? E aí o corpo, então, encontra essa forma de se aliviar desse jeito. É como se fosse uma autorregulação, né? Tem pessoas, por exemplo, que estralam muito os dedos, né? Outros roem as unhas. Então é uma forma de expressar todo essa, eu não vou dizer assim, inabilidade, né? De, às vezes, se portar, ter às vezes, assim, algo que parte de você, né, frente àquela dificuldade, não que você fique ali como uma criança, às vezes, só, né, só assim, recebendo, né, sem ter essa autonomia, essa assertividade para lidar com as suas questões. Sim. Existe. O tratamento, pastor, sempre é essa questão da autoconsciência, né, da pessoa, então, olhar para ela mesma, identificar as raízes, né? Porque os sintomas, eles são as manifestações. Tem um comportamento raiz aqui, né? Tem uma dor, às vezes até que a gente fala ancestral, né? Algo que já se soma com a história da família e que aquilo, então, de repente tem um peso pra gente, né? Então, quando eu consigo entender esse mecanismo, essa dor, isso nos ajuda a lidar melhor. Mas em casos de tiques e traumas assim, né, onde a pessoa tem uma questão física, é onde então cabe o atendimento, a conduta do psiquiatra, tá? Porque a gente vê muitas vezes que reduz muito esses comportamentos, traz a pessoa para essa autorregulação, que às vezes o tique tenta fazer isso, né? Tenta trazer essa autorregulação. E o medicamento faz, então, essa parte. Procura o que a gente fala, assim, de um equilíbrio neuroquímico, né?
Então, às vezes, diminui e o tratamento é bem eficiente, né? Eu tenho uma conhecida minha, ela tem 15 anos, né, jovem. Só que assim, ela cresceu dentro de um ambiente muito agressivo, né? Os pais dela sempre brigou muito, o pai dela é muito agressivo, né? Traía muito a mãe dela. Hoje, depois de muitos anos, conseguiu separar, né? Ele tá envolvido com outras mulheres, e ela desde criança vendo isso. A irmã dela casou não, tá morando junto. Relacionamento também muito abusivo, muito agressivo, já foi caso de delegacia. E ela é a mais nova da família, né? O irmão também vive na balada, só também um monte de mulherado que também viu o pai dessa forma. Só que a gente, assim, ela tem claro que ela é nova, tem 15 anos. Só que ela tem um medo de se envolver com alguma pessoa. Não sei se isso é trauma desde a infância, de ver a família crescendo assim. E a gente já tentou ajudar ela, sabe? Os parentes já tentou ajudar, mas aquilo não entra na cabeça dela. Ela até já tentou, ela já orou a Deus com uma pessoa pra poder relacionamento, né? Ter um relacionamento. E assim, Deus confirmou que era de Deus, sabe? Ia dar tudo certo. Só que, tipo assim, ela tem um sentimento por essa pessoa. Só que ela, num certo momento, ela travou. Ela não conseguiu seguir em frente, não se sentiu confortável e parou, sabe? Voltou pra trás. Então, como que ela pode lidar com isso? Inclusive, se você estiver vendo, já pega a dica aqui. Foi bem assim, né? Se a pessoa, a hora que ela ouvir, ela já vai saber que é. A linha de atendimento que eu faço é a familiar sistêmica. Então, a gente faz muito esse olhar, né? Desse sistema familiar. E isso que você relatou, muitas vezes é um padrão do sistema que vai se repetindo quando as pessoas não têm consciência. Isso é hereditário? Então, muitas vezes é mesmo, né? De uma forma inconsciente, a pessoa procura relações onde vai ter aquilo que era parecido, né? Parece até que se encaixa perfeitamente ali. Sim. E o que ela pode fazer, primeiro, eu entendo que ela precisa se respeitar, porque com 15 anos talvez ela não esteja realmente pronta, né? Sim. Talvez realmente ela precise desse tempo. E agora, nós estamos falando aqui para o público cristão, né? Todo o público, né? Sim. Que é um podcast neutro, então bastante gente vai ver. Mas eu digo assim, né? Que Jesus nos oferece a saída, onde ele diz que ele lança fora todo o medo, né? Que a gente então confie que os nossos passos vão ser guiados e a gente vai ter uma consciência justamente de fugir de situações assim. Sim. Uma autoconfiança de que venha o que vier, eu vou saber como lidar com aquilo, viver aquilo, porque eu tenho a luz de Cristo em mim, né? Então eu penso que essa confiança de quem tem, né, esse corpo de fé fortalecido, que muitas vezes nos ajuda, né? Mas talvez também um atendimento psicológico, né, onde ela possa se organizar, colocar para fora. Muito daquilo que a gente faz na clínica é um desabafo, né? É uma expressão dessa dor. Então, as pessoas às vezes me relatam que se sentem depois, né? Nossa, parece que eu tirei um peso de dentro de mim. Parece que realmente eu consegui deixar isso para trás, né? Então, a gente tem recursos para trabalhar, para que a pessoa também, né, procure, olha, isso então aconteceu, sim, é verdade. E daqui para frente eu sou responsável por mim, eu estou cuidando de mim, né? E com a ajuda de Deus eu vou conseguir ter uma história diferente, ter um novo caminho, né? E ela fala, não quero casar de jeito nenhum. Pra quê? Pra mim ser igual ao meu pai? Pra acontecer igual aconteceu? Não então, quero. Isso aí quem tá falando é o trauma, né? Eu falo que é a entidade trauma, né? O trauma, a dor, o sofrimento, ele se expressa. E muitas vezes dessa forma. E trava, né, a vida da pessoa. Eu tenho visto muitas meninas que, sem nenhum julgamento, tá, gente? Mas o que eu percebo, assim, uma amargura muito grande com a maternidade. Eu não quero ser mãe. Ou eu ouço muito assim, não, porque ter filho dá muito trabalho. Eu dei muito trabalho para minha mãe, eu fui uma criança muito difícil, então se Deus resolver me castigar, eu não vou dar conta, né? Ou às vezes do outro lado, né? Não, minha mãe foi muito negligente, minha mãe foi ruim para mim, né? Então não gosto, não quero, não vou fazer isso com outra pessoa, não vou prejudicar a vida de outra pessoa. Então tudo isso tá nos sinalizando, né, esse pensamento, esse sentimento tá nos sinalizando
o trauma, né? Personificado ali. Então é importante dar voz para isso, assim, no sentido de tratar adequadamente, né? Sim. Se rever. É isso. É isso. Nossa, Muito bom mesmo. As coisas, né? E, Ana Paula, assim, pra gente te procurar, o seu consultório onde fica, se for nas redes sociais, como te procurar no Instagram, né? Então, a minha clínica é assertiva, né? Clínica psicológica. No Facebook é o meu nome mesmo, Ana Paula André Rodrigues. No Instagram tá Ana Paula Psicologia Assertiva, né? E meu consultório é aqui mesmo no centro ali de Mandaguari, aqui próximo da Avenida Amazonas, tá? Eu tô mudando de consultório, então por isso que eu não vou deixar o endereço, porque eu tô, já tem 2 anos que eu estou nesse estabelecimento, mas surgiram algumas oportunidades aí, então tô indo para outro lugar, mas ainda também não tem uma data, né? Assim que eu tiver eu aviso vocês, mas aí tem meu WhatsApp também, né? O pessoal pode me procurar, pegar o contato aqui com vocês. Graças a Deus a gente é bem conhecido, né? Eu nasci aqui em Mandaguari, muita gente me conhece. Então, estamos aí à disposição para ajudar, né? O que a gente puder contribuir um pouquinho com o bem-estar, com a saúde. Então tá bom, olha, foi uma honra te ter aqui. Imagina. Foi um prazer, né? realmente. Muito obrigado por ter aceitado, né, prontamente o convite, por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo para estar aqui com a gente, compartilhando algumas experiências, uns mitos e verdades, algumas dúvidas. Eu acho isso muito importante, acrescentou muito na nossa vida. Com certeza quem estiver assistindo vai acrescentar muito na vida deles também. E que é importante, né, porque às vezes muitas pessoas veem a psicologia com um olhar assim de, eu não preciso disso, isso é coisa de gente doida. E não, né? É importante que tenha em determinado momento da vida se sentir a necessidade de procurar a ajuda de um profissional, né? Às vezes tem muito preconceito, né? O que eu ouço assim, eu não preciso de alguém me dizer o que eu tenho que fazer. A gente não faz isso, né? Pelo menos não é a minha conduta, eu não faço isso. E às vezes as pessoas acham que é uma coisa inacessível, muito cara, né? E eu também percebo que não é assim. A gente tem vários dispositivos aí, né, para realmente oferecer um bom atendimento de qualidade. Às vezes a pessoa também acredita que é uma coisa muito longa, que para eu ter resultado eu vou começar e vou demorar muito. Não, a forma, por exemplo, das minhas linhas aqui de atendimento dentro da psicoterapia breve. Muitas vezes uma sessão já faz uma diferença muito grande, né? Já abre caminhos aí, perspectivas, né? Que a pessoa consiga buscar essa melhora, esse crescimento, né? Então, para mim foi uma honra também, gente. Tenho que agradecer muito a Deus, a oportunidade, a vocês são umas gracinhas, né? Ao pastor, à igreja aqui, o acolhimento que eu recebi, tá? Foi uma honra para mim. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. Obrigada a você. Então tá bom, gente. Olha, você já sabe, se inscreve no canal, deixa aí o like de vocês, comenta se vocês gostaram, que eu amei, né? Segue lá, @motivasat, @KerenOliveroficial e @euandressatarelho. Exatamente. Gente, foi isso, tá bom? Grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.